Então, galera, eu vou hoje falar para vocês um pouco sobre a participação dos Estados Unidos no golpe militar de 64 no Brasil, que foi a ditadura militar. Vou falar a participação e o como e o porquê, né, os Estados Unidos se meteram nessa confusão toda. Então, o Brasil tinha um presidente chamado João Goulart. Ele era conhecido como Jango. E ele foi vice-presidente do Juscelino Kubitschek do ano de 1956 a 1961. Ele foi vice-presidente do Juscelino Kubitschek. Até aí tudo bem. E aí depois ele virou presidente do Brasil. Ele foi presidente do Brasil entre 61 e 64. Ele era presidente do Brasil antes do golpe militar. O João Goulart, conhecido como Jango. E eu falo golpe militar de 64, algumas pessoas chamam de Revolução de 64. Mas eu falo golpe porque o golpe é quando você toma o poder na força. Seja um governo democrático, seja um governo republicano, seja uma ditadura. Se você tomou o poder à força, é golpe. Então, por isso que o jeito certo de falar é golpe. E então, o Jânio Quadros estava na presidência do João Goulart. João Goulart estava na presidência do Brasil e aí ele queria criar uma reforma agrária. Ele queria criar leis, criar umas leis na Constituição, umas leis constitucionais que fossem reorganizar a terra no Brasil, a reforma agrária. Então ele propôs reformas na Constituição, ele queria reorganizar as terras, ele queria dar para os trabalhadores terra para eles trabalharem, para eles cultivarem, para eles terem salário, para a economia girar. Então ele queria trazer uma reforma agrária, o João Goulart. E nisso, ele também queria fazer uma reforma bancária, uma reforma universitária, uma reforma eleitoral, e ele também queria trazer o voto para os analfabetos, que era a maioria do nosso país naquela época. A maioria da população era analfabeta. E aí ele queria trazer a oportunidade, a chance para os analfabetos também votarem. Isso também foi uma das propostas que o João Goulart quis trazer para o país. Nesse mesmo tempo, estava tendo um avanço comunista em Cuba. Fidel Castro, depois o Che Guevara. Então o comunismo em Cuba estava crescendo. Teve a Revolução Comunista, a Revolução Cubana, e Cuba começou a ficar com um sistema de governo comunista. E aí, nisso, os Estados Unidos começaram a ficar preocupados. E aí o João Goulart, o presidente, ele começou a falar mais ou menos assim, que os Estados Unidos, eles usam o solo brasileiro, eles usam as boas condições climáticas do nosso país, eles têm os trabalhadores brasileiros nas empresas multinacionais, que são as empresas estrangeiras que os Estados Unidos tinham aqui no Brasil, né? Ou seja, eles usufruíam e aproveitavam do solo do Brasil, porque aqui tem um clima muito bom, dos trabalhadores que trabalhavam nas multinacionais, nas empresas americanas aqui no Brasil, e eles usufruíam muito do Brasil, os Estados Unidos. Isso o Goulart falou. E o Goulart disse que isso não trazia nenhum benefício para o Brasil. Assim, o lucro do Brasil era muito pequeno, entendeu? Os Estados Unidos lucravam muito com o Brasil, estando aqui, com os nossos trabalhadores, usando o nosso solo. Só que o povo brasileiro ganha mal, trabalha muito, tem uma vida ruim. Ou seja, o Brasil oferece para os Estados Unidos boas condições de trabalho, de clima, só que ele não ganha nada em troca. Ele oferece muito, mas não recebe nada. Então isso que o João Goulart tocou nessa tecla. Falou, poxa vida, os Estados Unidos eles usam tanto o nosso país e o meu trabalhador não vê o retorno. Ele vive numa situação muito difícil, muito ruim. Então, o João Goulart começou a questionar essa tecla. Ele começou a questionar e queria fazer a reforma agrária, ele começou a reclamar dos Estados Unidos, que eles não traziam lucro interno para o Brasil. E aí ele começou a ser visto, o João Goulart, como comunista. Ele começou a ser visto como comunista pelos Estados Unidos. E nessa época, o presidente dos Estados Unidos era o John Kennedy. John Kennedy é aquele mesmo presidente que morreu no carro. Estava passando no carro com a sua esposa na avenida pública e levou um tiro. Esse é o John Kennedy. E ele era o presidente dos Estados Unidos nessa época. E o John Kennedy começou a ficar preocupado com o comunismo em Cuba, já estava preocupado, e começou a ficar preocupado com o João Goulart. Achou que o João Goulart seria um presidente comunista
e que ele poderia implementar o comunismo no Brasil. Porém, o João Goulart só queria fazer a reforma agrária, mas o John Kennedy começou a ficar preocupado. E Cuba ficou comunista, só que Cuba é um país pequeno em comparado ao Brasil. O Brasil é o maior país da América Latina. Então, os Estados Unidos, o seu presidente, começaram a ficar com medo de que o Brasil virasse a nova Cuba, que o Brasil se transformasse em Cuba num sistema comunista. Só que assim, Cuba é pequeno, o Brasil é gigante. Então eles ficaram com medo de que se o Brasil virasse comunista, socialista, os outros países da América Latina, Chile, Argentina, Paraguai e os outros, também iriam se influenciar pelo Brasil, porque o Brasil é grande, e também iam se transformar em comunistas. E esse era o grande medo do John Kennedy. Esse era o grande medo, porque ele queria valorizar o sistema capitalista. Os Estados Unidos é um país capitalista, e aí o John Kennedy queria que o capitalismo se mantesse e que o comunismo não avançasse. E aí, o John Kennedy mandou para o Brasil um embaixador chamado Lincoln Gordon. O Lincoln Gordon foi embaixador dos Estados Unidos do ano de 1961 a 1966. Ele foi embaixador dos Estados Unidos, o Lincoln Gordon. E ele era embaixador dos Estados Unidos e ele vinha muito para o Brasil. Ele vinha aqui muito para o Brasil. E qual que era o papel do Lincoln Gordon? Não era ser embaixador, era muito mais que isso, era ser um político. Ele veio para cá para ser um político, para influenciar os partidos políticos, para colher informações, por causa do medo do Brasil se transformar na nova Cuba. E aí, o Lincoln Gordon veio para cá e teve um papel muito ativo na política. Começou a ver quem era contra o João Goulart, quem era a favor. Ele começou a ver o cenário político brasileiro. E aí os Estados Unidos mandaram detetives da CIA para São Paulo. Mandaram detetives da CIA para São Paulo, isso na década de 60, para colher informações e observar o cenário. Como é que estava, quem era contra o Goulart, o João Goulart, quem era a favor. Então os detetives da CIA vieram para cá para ver as pessoas, os deputados, como é que estava a situação toda. E aí, os Estados Unidos começaram a financiar a campanha dos governadores e dos deputados e políticos que eram contra o João Goulart, que eram oposição ao João Goulart. Começaram a financiar partidos políticos nas suas campanhas e também começou a financiar órgãos de imprensa. Também começou a financiar os jornais, os órgãos de imprensa, para espalhar a ameaça comunista. Ou seja, os Estados Unidos começou a financiar os partidos políticos e os órgãos de imprensa para defender os interesses deles, Estados Unidos, que é o sistema capitalista, e começou a sair no jornal que o Brasil estava próximo de se transformar em Cuba, que a ameaça comunista estava chegando. E aí começou a disseminar e a espalhar essas ideias para as pessoas, para o cidadão comum. O cidadão comum ia ver jornal, ligava a TV, comprava um jornal na banca e estava lá, ameaça comunista no Brasil. E aí o povo começou a realmente acreditar nisso. E por que os Estados Unidos começaram a fazer isso? Porque eles não queriam de maneira alguma que o João Goulart se reelegesse. Eles não queriam uma reeleição. Porque imagina, se o João Goulart é comunista e ele vai se reeleger, é um perigo para mim que sou capitalista. Essa era a ideia dos Estados Unidos. Então, começa aí o ódio ao comunismo nas pessoas, porque tinha no jornal. Inclusive o lema Deus, Liberdade e Família, que na cabeça das pessoas, também vem dessa época. Vem do Brasil, dos anos 60, com a influência dos Estados Unidos, com a participação dos Estados Unidos. Esse lema Deus, Liberdade e Família foram os Estados Unidos que colocaram nos órgãos de imprensa do Brasil. E aí, olha que interessante, foi criado, nos anos 60 também, um partido chamado Aliança Renovadora Nacional do Brasil, que era um partido político. E esse partido político, Aliança Renovadora Nacional, tinha a intenção de juntar os políticos que eram contra o João Goulart. Então, esse partido foi criado com essa ideia de reunir deputados, governadores que eram contra o João Goulart e contra a reforma agrária. E aí teve um outro cara, uma outra figura muito importante desse período, chamado Luiz Fernando Bocaiúva Cunha. Nome engraçado, né? Bocaiúva. E ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro e ele teve 5 mandatos. E ele era engenheiro civil, jornalista, empresário e político, como eu falei. Ele foi deputado por 5 vezes.
Ele é o Luiz Fernando Bocaiúva Cunha. E aí uma vez, numa reunião com representantes americanos, essas reuniões que tem entre os políticos dos países, igual acontece na ONU, igual quando o presidente da China se junta com o presidente dos Estados Unidos para debater o perigo da guerra, debater o clima, debater alguma doença, enfim, que está acontecendo no mundo, esses encontros entre governadores, entre representantes políticos e presidentes. E em uma dessas reuniões com os representantes americanos, o Luiz Fernando Bocaiúva Cunha, falou que se os Estados Unidos não tivessem agido de uma forma tão egoísta no Brasil, pensando só no lucro deles, o Brasil poderia estar numa situação melhor. O Brasil estaria melhor, com condições de trabalho melhor, com trabalhadores ganhando mais dinheiro, com trabalhadores tendo uma qualidade de vida maior. Então, se os Estados Unidos tivessem pensado um pouco no Brasil, não tivessem sido tão egoístas, o Brasil estaria melhor. E ele teve muita coragem para fazer isso, né? Ele teve muita coragem para falar isso para os governantes americanos, para o presidente americano e para os embaixadores dos Estados Unidos. Ele foi corajoso em fazer isso. E aí, essa pressão toda contra o João Goulart começou a crescer. A oposição começou a ficar grande, porque as pessoas começaram a se juntar naquele partido que eu falei, que é a Aliança Renovadora Nacional pelo Brasil. Mais deputados começaram a ir para esse partido político, então a oposição contra o João Goulart só aumentava. E aí, o governo de João Goulart não resiste à pressão, não resiste à pressão que tinha contra ele, muito com a participação dos Estados Unidos e o medo do avanço comunista no Brasil. E aí, o governo não resistiu e caiu. O João Goulart tomaram o poder dele. Isso no ano de 64, que foi quando começou a ditadura militar no Brasil. E aí o presidente Humberto Castelo Branco, ele foi o primeiro presidente na ditadura militar. Ele foi o primeiro presidente após o golpe. Ele era o presidente que os Estados Unidos queriam botar e que a oposição do João Goulart queria colocar. Então ele toma o poder em 64, na base da força, digamos assim. Só chegou lá e sou o presidente agora, o Castelo Branco. E aí o Goulart... E aí começa a ditadura, quando o Castelo Branco assume o poder. Aí o Goulart, simplesmente o João Goulart, ele olha aquela situação, ele vê que ele não tinha muito o que fazer, e ele foi para sua fazenda no interior, sem falar com ninguém. Ele falou com ninguém e foi morar na sua fazenda e ficou lá, isolado por muitos anos. E os Estados Unidos e as pessoas começaram a achar que o João Goulart ele era comunista. Só que ele tinha muitas propriedades de terra. Ele era uma pessoa rica. Então, ele não era comunista. Galera, e muito do que eu tirei dessa aula para vocês está num documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos. É um documentário que é feito de gravações, áudios e documentos que mostram e comprovam tudo isso que eu falei para vocês. Mostra as conversas entre o John Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, e o Lincoln Gordon, que é embaixador, que estava aqui no Brasil, vivendo aqui e vendo como é que estavam as coisas. E aí, ao longo desse documentário, O Dia que Durou 21 Anos, foi feito por um jornalista e foi gravado no ano de 2013. E teve muito apoio do Ministério da Cultura, que ajudou a fazer esse documentário, da Secretaria de Cultura também, e do Governo Estadual de São Paulo. O Governo de São Paulo também contribuiu, deu dinheiro para esse documentário e ajudou nas fontes de pesquisa e tudo mais. Então, galera, basicamente é isso que eu queria abordar aqui com vocês. Esse tema do golpe militar, da ditadura e da participação dos Estados Unidos e como começou na cabeça das pessoas o medo do comunismo e esse lema que eu falei, que é Deus, família e liberdade. Essas ideias foram ideias que os Estados Unidos colocaram aqui no Brasil nos órgãos de imprensa. É isso.